Oi, muito prazer. Eu sou Rafael Volkmer. Eu sou um aluno do quarto ano da TROA, agora de 2023, e eu dou monitoria de microprocessamentos e programação para as pessoas dos anos anteriores e do meu ano também. O que eu tô fazendo aqui é que, devido a umas ocorrências que teve nesse final de semana, de eu ficar muito gripado e também algumas coisas com o meu provedor de internet, com bastante burocracia que eu tive, eu acabei não podendo dar monitoria para algumas pessoas e também pode ocorrer de eu, na próxima semana, no caso de segunda para cá, não possa ir na escola dar monitoria, tudo bem? Então, o que que acontece? Eu vim aqui, já que muita gente estava pedindo, gravar um vídeo sobre como fazer a primeira prova do Zuco. Muita gente está preocupada com isso, dizendo que não sabe nada, então eu vim aqui esclarecer algumas dúvidas, tá bem? Esse vídeo não vai ser muito informativo, eu não vou explicar muito como as coisas funcionam por trás, eu vou explicar como tu codar a tua prova e sair bem, porque é um vídeo meio rápido. Se quiserem uma explicação afundada, vão procurar por mim quando eu estiver num momento melhor. Mas é mais ou menos isso, é uma explicação mais dinâmica. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar é o meu GitHub. É um lugar onde eu deixo meus códigos prontos pro ARM. Tá, aqui. É um lugar que geralmente programadores aí usam para hospedar códigos. Eu tenho aqui minha pasta de microprocessamentos, onde tem todos os códigos que eu fiz ano passado e todos os códigos que eu faço esse ano também, Micros 2. Por exemplo, aqui no primeiro trimestre, a gente pode abrir aqui e vai ter a primeira avaliação já, junto com o esquemático e tudo mais. Tá. Aqui é outra parte do meu código. Tipo aqui, ó. Eu vou em microprocessamentos, como funciona o SDM, que tem a pinagem. É um negócio bem interessante. Dá pra ir direto. Bom, eu queria explicar isso aqui. A primeira coisa que ele faz, que ele lança esse PDF aqui pra gente e diz que a gente tem que fazer as conexões do hardware, que são os componentes na proto, de acordo com o nosso número de matrícula, tá bem? O meu número de matrícula, por exemplo, é 20.213. Então aqui é 20.000.213. Aqui, a gente vai ver a unidade, a minha unidade é 3. Então, vamos para cá, aqui, 3. A minha chave 3 tem que estar no PB0, a minha chave 2 tem que estar no PB9, a minha chave 1 no PB8 e a minha chave 0 no PB7. Agora, aqui é 2, 1, 3. Então a minha dezena é 1. Aqui. Meu LED 3 é no PC6, meu LED 2 é no PC5, meu LED 1 é no PC4 e meu LED 0 no PC2. Agora 3, aqui, é centena, 3. As minhas chaves têm polaridade high e os meus LEDs têm polaridade low. Aqui é para te desenhar o esquemático correspondente ao circuito e enviar para ele em PDF, tá? Daqui tem a explicação, ó, tá vendo? Vocês podem entrar nesse site aqui, nesse link, é só procurar no meu GitHub ali, e ver isso aqui com mais calma. Mas tem 3 formas que foram feitas, tá? 3 formas que foram feitas para fazer a prova. Três esquemáticas de prova, 3 provas diferentes que ele deu. Aqui é ímpar par, a combinacional e o grau, tá bem? Essas 3 provas são praticamente a mesma coisa, só que com instruções diferentes. A gente pode ver aqui os comandos, tá? Aqui está o esquemático, com os 4 LEDs e as 4 chaves, tá bem? E agora, vocês podem ver isso aqui mais detalhadamente depois. Eu fiz a do ímpar par, foi a que eu fiz no meu ano. E eu vou mais ou menos tentar mostrar para vocês como é que se faz essa coisa aqui, como é que funciona isso aqui por trás, tá bem? Lembrando que os conceitos básicos não vão ser tão bem vistos, mas mesmo assim eu acho que vai dar para acrescentar uma coisa legal, tá bem? Então vamos começar pela declaração de pinos. Caso vocês usem hexadecimal para declarar pinos ou binário, vocês não estão familiarizados com esse bando de coisa que tem aqui, né? Bom, então, como é que isso aqui funciona? Isso aqui são os defines da plataforma. Quando esse negócio aqui, define, é um comando no C, que eu posso, tipo, escolher uma sequência de caracteres, ou seja, uma palavra, e definir um valor para ela aqui. Tipo, no caso, esse aqui é um define meu que eu fiz, que atribui à palavra máscara esse dígito binário. Dentro dessa biblioteca aqui, que é a biblioteca que a gente usa para rodar nossos códigos no ARM e poder usar as coisas, tem esses defines aqui, que são basicamente letras
palavras ou combinações que já estão direcionalmente se referindo a um valor lá dentro. O valor de pinos ou qualquer coisa que possa ser, tá bem? Como é que funcionam os defines? Bom, primeiro eu vou explicar esses defines aqui do registrador RCC. O RCC HB1NR é o registrador que habilita o clock, tá bem? Basicamente, o que vocês têm que fazer é escrever isso aqui, tá? Igualar ele com ou igual, escrever isso aqui, botar um ou aqui para separar e ir escrevendo. Tá vendo esse C aqui? Ele pode ser A, B ou C. Isso aqui vai habilitar o registrador A, B ou C do GPIO, sabe? Aquele negócio que o Zuko já explicou. Então, vocês só vão fazer isso. Vocês botam o ou para juntar, tipo, se eu quisesse habilitar os três, na verdade, registradores, eu faria assim. Se eu quisesse habilitar só o A, eu faria assim, tá ligado? Então é mais ou menos assim que funciona. Esse aqui é o mais fácil. Bom, aqui. O ARM, ele tem uma configuração dentro dele dos registradores que faz com que ele mantenha armazenado na memória dele o último código que aconteceu. Por isso que a gente zera os pinos primeiro. É a primeira coisa que a gente faz quando a gente começa qualquer código no ARM. Aqui eu faço um comando para zerar todos os meus pinos de C que eu vou usar. Aqui eu defino os pinos de C como saídas. Aqui eu defino eles como entradas. E, bom, eu acho que primeiro eu vou ter que explicar o conceito básico para isso poder ser entendido bem. O registrador modder, ele é. Na verdade, eu vou explicar mais ou menos como é que funciona a arquitetura dos registradores. É o seguinte: esse aqui, esse chipzinho, é o nosso núcleo ARM STM-F446RE. Tá bem? Ele é um computador lógico aritmético que faz 1500 informações e processamentos por minuto. Ele fica pensando, pensando, pensando e processando arquivos e processando lógicas e fazendo muitas coisas. Só que ele não tem a capacidade de botar coisas para dentro dele, tirar coisas para dentro dele ou realizar operações como contagens e coisas do tipo. Então, o que a gente faz para isso poder acontecer? Bom, a gente usa registradores. Esses registradores são periféricos. Periféricos são coisas que estão externa ao microcontrolador, mas que podem ser manipuladas, fazem uma conexão, sabe? Tipo, aí a gente vem e tem os GPIOs. Os GPIOs são aqueles pininhos de entrada que a gente tem, sabe? Aqueles vários que estão na placa. E eles controlam as entradas e as saídas que vão aqui para dentro. Aqueles pininhos que tu vai ligar um jumper aqui, ligar em alguma coisa, sei lá, um botão, botar ele pro terra. E quando eu ativar, vai vir um sinal. O GPU vai ler que veio o sinal nesse pininho, quando eu pressionar, no caso, né? E vai mandar pro ARM. E o ARM vai interpretar isso aqui, já que ele faz muitas lógicas ao mesmo tempo, como nesse pininho aqui veio o nível lógico 1, que é no caso veio algum sinal. Então, o ARM vai fazer alguma coisa, dependendo do que tu escreveu no teu código, sacou? Os GPIOs, eles são três, né? Como eu disse ali no RCC, que eu estava ativando GPIOs, eu ativei três, né? É o GPIO A, GPIO B e o GPIO C, tá? Esses três registradores, eles não interagem entre si, eles só interagem entre o ARM, e cada um tem uma combinação de 16 pinos. Basicamente, não importa qual tu pegar, eles fazem absolutamente a mesma coisa, só que o que acontece é que eles são três para ter mais espaços, para te botar mais coisas de pino, sabe? Mas eles fazem a mesma coisa. Basicamente, o que eles fazem é ler aqueles pininhos e identificar se entrou 0, se entrou 1 ou se entrou alguma coisa ali dentro e mandar pro ARM processar. A gente tem outros três registradores muito interessantes, que é o que a gente vai usar nessa primeira prova. O primeiro é o modder. O modder, o que ele faz? Ele se comunica com o ARM e diretamente com os três GPIOs.
Ah, mas por que que ele se comunica com os três GPIOs? Bom, fácil, fácil, fácil. Muito fácil, muito fácil. Não sei por que que estão me perguntando isso. Mas tá. Eh, O modder ele serve para definir se esses pininhos aqui vão ser entradas ou se vão ser saídas. Por exemplo, se eu quiser fazer um código que, sei lá, liga um LED quando eu apertar um botão, bem, eu vou botar uma chave em algum desses pininhos e eu vou definir como entrada. Ou seja, quando entrar alguma coisa aqui, vai ir lá para o microprocessador, ele vai identificar que essa entrada está em nível lógico 1 e ele vai realizar alguma coisa. Aqui no GPIO-B eu vou definir minha saída aqui como um LED. E vamos supor que eu botei aqui algum código, um if, aqui que faz que se esse pino estiver ativo, o LED ligue. Então vai entrar um aqui nessa chave, vai vir para cá, vem para cá, dele volta, dá outra instrução aqui para o GPIO-B e diz, ó, isso aconteceu, então habilita esse pino aqui para ter saída de tensão. Então aqui vai ter um, vai ligar o LED e pronto. É basicamente assim que funcionam os códigos dentro do ARM. Sempre sendo que o LED está definido como uma saída, ou seja, sai alguma coisa do pino, e o botão como entrada, ou seja, entra alguma coisa do pino. Mas aí como é que eu defino alguma coisa como entrada ou como saída? Através do modder. A gente faz isso em binário, tá? Eu vou explicar de uma maneira bem legal. O modder, ele atua de 2 em 2 bits, tá? Sim. Sendo esse aqui o primeiro pino. Na verdade, deixa eu explicar primeiro de uma forma melhor. Aqui. Tu começa sempre declarando modder usando o GPIO que tu quer, tá? No caso aqui, GPIO-C, eu usei nesse aqui, apontando pro modder. E daí depois tu vai botar ou igual alguma coisa, e vão ser os teus pinos, tá? Tu tem que escrever no modder uma estrutura assim, que de 2 em 2 pinos, de 2 em 2 bits, na verdade, define um pino. Ou seja, se eu botei assim, GPIO-A modder ou igual isso aqui, estou escrevendo 0 no meu pino 1, quer dizer, no meu pino 0, 1, 0 no meu pino 0, 0 no meu pino 1, 0 no meu pino 2, 0 no meu pino 3 e 0 no meu pino 4. Bem, as combinações possíveis para te definir as entradas em cada bit é 0, 0, te dá uma te dá uma entrada, 0, 1 dá uma saída. Bem, então, se eu peguei meu modder e apontei pro GPIO-A aqui, o modder, eu tenho essa combinação de bits aqui, eu estou definindo o meu pino 0, 1, 2, 3 e 4 do meu GPIO-A como entradas, tá bem? Mas se eu fizer isso aqui, por exemplo, opa, errei. Assim, eu estou definindo meu PB0 como meu PA na real, meu PA0 como saída, meu PA1 como entrada, meu PA2 como saída e meus outros PAs aqui como entradas. Sacaram? Tipo, o modder funciona de 2 em 2 bits, vai ter um binário assim, ó. Eu só separei para ficar mais fácil de ver. Que tu vai inserir ali um ponto e vírgula. Esse 0B é para identificar binário na linguagem C. Então o que importa é isso aqui para cá. Os outros dois são só uma identificação. Então eu vou escrever nos dois primeiros 01. Então eu vou ter definido meu A0, que é o primeiro, como saída. Tranquilo? É isso aqui que o modder faz. Tá bem. Então agora com isso aqui dá para explicar mais ou menos como é que funciona isso aqui. Mas daí vocês devem estar pensando, tipo, pô, mas tu não escreveu nenhum binário aqui, né? Então, volta aquele negócio que eu tava falando dos defines. Da mesma forma que aqui tem uma estrutura que eu só escrevi umas coisinhas e ativou algumas coisas que eu não me interesso, eu vou ter a mesma coisa ali, tá? Tem essa mesma estrutura para todos os negócios. GPIO, modder,
e algum número. Eu vou botar aqui X. O que é isso? Quando tu tá escrevendo isso aqui, tu tá se referindo diretamente a um pino. O pino vai ser o número desse X, por exemplo. Pino 0 é o teu pino 0. 1 é o teu pino 1, 2 é o teu pino 2, 3, 4, 5 até 16. E eles estão diretamente ligados ao GPIO que tu apontou aqui. Ou seja, se eu tiver GPIO-C apontando aqui para Mother e botar, tipo, sei lá, GPIO-C Mother ou igual GPIO Mother 1, eu vou estar com essa linha aqui me referindo ao meu PC1, tranquilo? Tá. Então, eu não tenho muito tempo para explicar agora as operações. Talvez depois eu faça um vídeo mais detalhado explicando certinho as coisas, mas por hora eu tô sem tempo. Então, saibam que isso aqui, essa combinação de E igual negado, zera os pinos. E para te zerar vários pinos, tu tem que botar um parênteses neles. Assim. Tu tem que separar eles se tu quiser usar mais de um pino nessa configuração aqui nessa linha, tu tem que fazer assim, ó, botar ou entre eles. Tipo, aqui, o que que eu tô fazendo? Eu tô, poxa, eu tô aqui, ó. GPIOC aponta para modder. E igual negado, ou seja, vai tornar tudo como zero. Meu PC1, meu PC4 e meu PC5. Eles todos foram para zero. Então, o que que eu vou fazer? Como eles estão todos em zero, 0, 0 é igual a entrada. Todos eles foram definidos como entrada. Não. Mas se lembra aquele negócio que eu disse que tu tem que zerar tudo primeiro? Então, tu vai zerar também os pinos que tu quer definir como saída. Só que depois que isso acontecer, tu vai definir eles como saída. E como é que tu define eles como saída? Escrevendo 1 em um dos bits dele. No caso, é no bit menos significativo, né? Que é esse aqui, não é? Então o que tu vai fazer é botar um underline 0, igual eu botei aqui. Então se tu escreve GPIO-C Mother ou igual GPIO Mother 0, 0, eu estou escrevendo 1 no bit menos significativo do meu PC 0. Então eu estou fazendo isso aqui com o meu PC 0. E isso aqui está definindo ele como saída, sacou? E daí, assim, se eu quiser definir outros pinos como saída, eu vou botar ou que é essa barrinha aqui, botar GPIO Mother, sei lá, eu quero definir o 2 como saída também. Aqui, o meu PC0 e o meu PC2 foram definidos como saída, então eu posso, por exemplo, ligar LEDs nele, tá ligado? Mais ou menos isso. Esse é o básico da definição de pinos. Esse negócio aqui de pull up e pull down aqui, não se preocupem por enquanto. Outro dia eu explico. Por enquanto, nos esquemáticos, não façam que nem eu, que você, tipo, não sei se vocês veem, mas, tipo, eu não boto resistor nos meus negócios e tem a ver com esse negócio aqui. Mas esse negócio aqui é um negócio mais complicado. Então, por enquanto, botem resistor. Se vocês forem fazer uma chave, por exemplo, botem o resistorzinho assim. Tá, aqui vai o pino, aqui o resistor. O resistor pode ser qualquer valor. O recomendado é 470. E liguem no GND, tá? Esse aqui pode ser, sei lá, teu PA0, qualquer pino aí. Só botei qualquer um. E nesse código do Zuko vocês vão trabalhar com Deep Switch, tá? Que é isso aqui, ó. Essa chavezinha aqui. Vocês vão trabalhar com isso aqui. Deixa eu copiar isso aqui e botar pra lá. Eu vou deixar aqui por enquanto. Eu já expliquei tudo dos registradores quase. Então eu vou deixar isso aqui. Vai ser interessante. Vocês vão trabalhar com essa chavezinha. Vocês vão conectar um pino com o resistor no GND e o outro lado no pino que vocês querem, tá? Sei lá, PB0.
e vocês têm que definir o PB0 como entrada, no caso, como eu já expliquei aqui. E daí vocês vão fazer isso e manipular as entradas de vocês. Tranquilo? Vocês vão fazer isso aqui para todas até as 4 chaves que vocês tiverem fazendo a prova do Zuko, tá bem? Então, é o seguinte. Agora vem a parte mais chatinha, que é uma coisa que eu vou explicar dos outros registradores, tá? Mais dois registradores que vão ser muito interessantes pra gente usar nessa primeira prova, que são o IDR e o ODR. Eu não tô conseguindo aumentar essa borracha. Eu sou muito inútil nisso. Mas então, eu vou pagar assim mesmo. Tá bem. A gente vai ter nosso IDR e nosso ODR. Tá? Não liga pro tamanho de um e de outro. Eu só botei qualquer coisa que eu pudesse mexer. IDR, ODR. Tranquilo? O IDR é o Input Data Rich. Para quem estudou bastante de lógica digital ano passado com o Dávila, com o Maciel, sabe que input diz respeito às coisas que entram e output diz respeito às coisas que saem. O que essas coisas fazem? Data read, né? Significa que ele lê as entradas ou lê as saídas. Tá bem? Out é de sai, in é de entra. Tá bem? Eles estão diretamente ligados no nosso núcleo. Tranquilo? Bom, então ele basicamente lê. Ele lê quais são os bits que estão definidos na entrada ou na saída. Isso vai ficar mais claro depois, tá? Assim que eu fizer isso aqui. Bem, a primeira coisa que a gente vai fazer no while é tentar definir uma variável que eu vou desenhar um deep switch aqui, tá? Suponhamos que isso aqui é um deep switch. Aqui eu tenho meu deep switch com 1, 2, 3 e 4. São 4 chavezinhas aqui, todas estão para baixo, tá bem? Delas estão conectadas em algum pino aqui, algum pino dorme. Vamos botar os pinos ali que eu configurei. PC. Não, é as entradas. PB10, PB9, PB8, PB7. Tá. PB10, PB9, 8, 7. Tudo bem. Aqui é o resistor, né? Tranquilo. Então, é o seguinte. Lógica digital básica aqui, ó. Todo mundo concorda comigo que quando eu tiver a chave nessa posição aqui, ou seja, para baixo, vai ser igual a zero, né? Então não vai estar entrando nada aqui nesse pino, certo? Mas quando eu tiver a chave para cima aqui, vai ser 1. Então vai estar entrando 1 nesse pino, certo? Então, se eu tiver, por exemplo, essa combinação de chaves aqui, eu vou ter essa combinação de binários nesses pinos, certo? Basicamente isso é uma noção legal de se ter no início. Então, o que que essa linha de código faz? Bem, eu defini uma variável ali, o int significa que ela não pode ter valor negativo e 16 significa que ela pode ter no máximo 16 bits. Defini uma variável ali e estou armazenando. Na real, eu vou definir essa variável como outro nome aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Vai ser chaves. Tranquilo. Então, deixa eu ver isso aqui.
chaves. Então, é o seguinte. ah, Aqui eu vou fazer um trecho de código que é um pouco difícil de encarar no início, mas vocês pegam a manha, tá? Primeiro, vamos ignorar esse máscara aqui e vamos botar o binário direto, tá? É o seguinte, o que que esse trecho de código faz? Eu criei uma variável chaves e eu armazenei nela o meu GPIOB e DR, que no caso são os pinos aqui, se vocês podem ver, que eu defini como entradas, tá? Ou no caso são os pinos que eu botei como as minhas chaves. Eu vou fazer uma máscara, uma operação e AND, sabe? Aquelas que multiplicam, que nem o Davi ensinou. E eu vou botar aqui, escrever os meus pinos que eu declarei como as minhas chaves, tá bem? Eu declarei aqui o PB10, o PB9, o PB8 e o PB7. Então vou ter que escrever PB10, PB9, PB8 e PB7 ali dentro. Bom, como é que eu escrevo o registrador? Primeiro, eu faço ele apontar para o meu IDE. Como é que eu escrevo os pinos? Eu vou pegar e ver a contagem no binário e pegar nos pinos referentes ao binário que eu contei. Tranquilo? Então aqui eu vou ter nesse primeiro binário o meu PB0, aqui o PB1, aqui o PB2, aqui o 3, aqui o 4, aqui o 5, aqui o 6, aqui o 7, aqui o 8, aqui o 9, aqui o 10. Então, no 7, 8, 9 e 10, eu escrevi 1, porque são esses pinos que eu quero. Já, se eu quisesse, por exemplo, o meu PB1, PB2 e PB3. O meu PB0, eu vou escrever 0, meu PB1, PB2, PB3, e no resto tudo 0. Eu nem preciso escrever, né? Mas seria tudo 0. E aqui eu teria armazenado nas chaves esse valor aqui. Tá, mas daí tu pode me perguntar, pô, mas para que serve essa variável chaves? Bem, essa variável chaves vai ser o valor que vai conter diretamente na tua chaves, tá bem? E como assim, o valor que vai conter diretamente na minha chaves? Vai ser definido por qual vai ser o estado da tua chave. Você lembra aquele negócio que eu disse que se isso aqui estiver ligado, vai estar em 1. Se isso aqui estiver ligado, isso aqui ligado, vai ser isso aqui, né? Então, se tu tiver essa configuração aqui, ter pressionado essas 6 primeiras chaves, o valor que vai ter no binário da tua chaves vai ser esse aqui. 1, 1, 0. Sacou? Ele vai. Não, na verdade são 3, né? É. 1, 1, 1, 0. Ele vai diretamente interpretar o estado da tua chave. Se estiverem todos ligados, vai ser 0000. Se estiverem todos ligados, vai ser 1111. Sacou? Essa vai ser a interpretação das tuas chaves. Aqui eu faço um bit shift, que é uma operação de deslocamento de bit. Esse sinal aqui, ele pode deslocar tanto para a direita quanto para a esquerda, sendo assim para a esquerda e assim para a direita. Tá. O que eu estou fazendo desse bit shift 7? Eu estou fazendo que chaves é igual a chaves bit shift 7. Então, na primeira linha, eu tenho que fazer essa máscara obrigatoriamente com os bits que eu vou ativar, ou seja, o 9, o 8, o 10, o 7, essas coisas. Só que daí eu vou ter esse valor aqui dentro da minha variável chaves. Só que eu não quero, tipo, ter que manipular os negócios com, por exemplo, tudo isso aqui, sabe? Porque daí, se eu fizer isso aqui, a minha chaves vai ter o valor alterado das chaves aqui. Por exemplo, se eu desligar a primeira, vai ser isso aqui, meu binário. Se eu desligar a primeira e a terceira, vai ser isso aqui. Só que eu quero que o meu negócio seja isso aqui. Então, se todas estiverem ligadas, todas estiverem desligadas, sejam isso aqui. Não essa coisa gigante. Então, o que eu faço? Eu tenho que deslocar esse bit aqui para essa primeira posição aqui. Como é que eu faço? Eu uso o bit shift. Basicamente, esse número vai ser o número de vezes que esse bit vai ser deslocado para trás. Então, conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse primeiro bit foi para cá. E aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse segundo bit foi para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse terceiro bit foi para cá. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse quarto bit foi para cá. Então a gente tem agora não os 4 últimos bits, mas os 4 primeiros bits. Tranquilo? Então, as chaves, a variável chaves, depois daquela linha de código que eu botei, vai ser diretamente proporcional ao número de coisas, ao número que vai resultar das minhas chaves, tá? Vai ser diretamente proporcional a isso. Ou seja, se eu tiver com essa chave ligada aqui, aqui vai ser 1.
Essa chave desligada, aqui vai ser 0. Essa ligada vai ser 1. E essa ligada vai ser 1. Então, aqui nas linhas chaves, depois daquelas linhas de código que eu escrevi, vai ter esse valor aqui armazenado. E se eu mudar, por exemplo, eu desligar essa aqui e essa aqui virar 0, então, instantaneamente, o meu valor de chaves vai mudar para isso aqui. Tranquilo? Vai depender diretamente. Feito. Agora vem a parte mais fácil, tá? Bem, GPIO ODR. O GPIO ODR é Output Data Read, ou seja, lê as tuas saídas. Ou seja, o que eu escrever dentro do meu ODR vão ser os bits que vão ativar, ou seja, que vão ligar. Tá bem. Então, como é que eu faço isso aqui? Eu não lembro qual era a configuração que eu tinha que fazer para esse negócio, tipo, qual eram as instruções, eu vou ver ali depois. Mas basicamente funciona assim. Eu criei um vetor, que é o que a gente chama de lógica de tabela verdade. Eu vou explicar certinho com que noção eu criei esse vetor. Primeira coisa, botei o prefixo const. Significa que todos os valores aqui são constantes, ou seja, eles não vão mudar. Esse é um vetor que eu vou usar para, tipo, ele tem que ficar estático. O valor que está nas posições não vão mudar. Vai ser sempre a mesma coisa. Então botei const. O int 16t é um unsigned int, ou seja, os valores do meu vetor não podem ter sinais negativos, são inteiros e o máximo que eu aceito são 16 bits. Mais que isso não dá. Botei o nome do vetor, o LEDs, e aqui eu botei esse negocinho, esses dois colchetes aqui, não sei se é colchetes, se é chaves ou parênteses, eu acho que é chaves, né? É, chaves. Se referem ao número de instruções que eu vou ter dentro do meu vetor, número de elementos. O que é um vetor, basicamente, para quem não sabe? Eu posso ter um int i, uma variável igual a 0. Esse i aqui, ele armazena 0, né? Só que e se eu quisesse armazenar 0, 1, 2 e 3 na mesma variável? Eu crio um vetor. Sempre que eu for chamar um vetor, essas chavezinhas vão ser referentes à posição dele. Aqui, quando eu declaro ele, eu estou definindo o máximo de posições que ele tem. Tá? E ele tem obrigatoriamente que ter esse número de posições para o meu vetor dar certo. Só que aqui tá. É basicamente um negócio que eu posso escolher qual valor ele vai me dar, praticamente botando a posição ali dentro das chavezinhas. Ou seja, se eu boto LEDs 0, que no caso é a posição 0, que é essa aqui, eu vou estar me referindo a esse valor aqui. Se eu botar LEDs 1, eu vou estar me referindo a esse valor aqui, que é essa posição aqui, a segunda. Só que, lembrando que na lógica binário, tipo, o negócio não vai de 1 até 16. Ele vai de 0 até 16. Tranquilo? Então, é mais ou menos assim. Eu tô fazendo isso aqui, tá? Então, mas pra que serve isso? Se basicamente eu botar, sei lá, LEDs 0 e botar, tipo, uma variável int LEDs igual isso aqui é a mesma coisa. Bom, para que serve o vetor? Porque de acordo com o número que tu bota nisso aqui, eu posso manipular qual valor ele vai exibir, tá bem? Então, aqui eu posso botar uma variável aqui dentro e fazer com que essa variável defina qual valor que ele vai exibir. E se lembra que eu disse das minhas chaves, que elas aqui comandam, eu botei o valor delas aqui e diretamente quando eu pressionar uma chave e ir para um aqui, por exemplo, o valor dela vai mudar, né? É isso aí. É por isso que eu botei as chaves aqui nessa posição. Porque se liga, 0B000, 0, tá bem? Todas as minhas chaves estão desligadas, completamente desligadas, depois dessa linha de código que eu botei aqui. Essas chaves vai ser referente diretamente a esse valor em binário. Então vamos supor que eu tenho todas as chaves desligadas. O meu valor aqui vai ser aqui. Esse binário equivale a que valor em decimal? 0. Então, o GPIO ODR vai buscar a posição 0 do meu vetor e escrever aqui dentro, tá? Então, a posição 0 aqui é a primeira posição, 0, 0, 0, 0.
Então, o valor disso aqui, quando tiver escrito isso aqui, ou seja, quando todas as chaves estiverem desligadas, vai ser isso aqui. E quando eu escrevo no meu GPIO ODR, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que sejam ativadas as minhas saídas do GPIO-C de acordo com essa combinação. Se eu tenho, por exemplo, um LED ligado no meu PC0, outro LED no meu PC1, tá? E eu quero, por exemplo, ligar os dois. O que eu faço? Eu escrevo no meu pino 1 do GPIO-C ODR, no caso no meu pino 0, 1. E no meu pino 1. Então vai pegar o LED do PC0, ele vai ativar. O LED do PC1, ele vai ativar também. Sacou? E se eu quiser agora desligar o LED do PC0? Eu boto 0 aqui, tá? E com essa lógica de tabela verdade aí, eu posso definir praticamente qual valor vai ser escrito no meu GPIO-DR, dependente da minha variável chaves. Tá. Então, aqui tem um vetor certinho, pronto, que eu já manipulei, e ele já está todo comentado aqui, vocês podem pegar ele e só trocar os LEDs que vão ser ativos aqui. Lembrando que esses aqui são os LEDs que vão ser ativos, por exemplo. Botei GPIO-C aqui, tá? Aqui, o meu LED que vai ser ativo quando ele estiver na posição 1 vai ser o meu LED 1, que está ligado no meu PC 0, 1, 2, 3, 4. E está ligado lá no meu PC 4, tá? Então, aqui é o LED ligado no PC 2 e tudo isso, tá? Então, as combinações, por exemplo, sei lá, o Zuko disse ligue o LED 1 quando a combinação de chaves ligadas for par. Esse negócio aqui é o número de chave ligada, tá? Que é, no caso, o valor que tu vai botar nas chaves. Cada posição se refere a isso. Então, essa primeira posição são todas desligadas, essa aqui é a primeira ligada, essa aqui é a segunda ligada, essa aqui são duas ligadas. Então, tá, eu quero botar. Vamos esquecer tudo isso aqui, tá? E vamos fingir que nós só temos dois LEDs, tá? Eu já declarei os pinos dele lá como só dois, tá? E que eu quero fazer com que o primeiro LED ligue só quando as chaves forem par, tá bem? Então, o que eu vou fazer? Cara, eu sou meio lento com essas coisas. Eu quero que o primeiro LED ligue quando a combinação das chaves for par e o segundo LED ligue quando as combinações forem ímpares. Bom, aqui, 0, 0, 0, 0. Todas as chaves ligadas. É uma combinação par. Então eu vou botar em 1. Primeiro LED. Então o primeiro LED vai ligar. Aqui só tem uma chave ligada. Então a combinação é ímpar. Então eu vou botar em 1 o segundo LED. Então o segundo LED vai ligar. Aqui é ímpar também. É par. É ímpar. É par. É par. É ímpar. É ímpar. Aqui é par. É par. É ímpar. Aqui é par. Aqui é ímpar. Aqui. Não, acho que eu botei errado, né? Botei errado. Par. Aqui é ímpar. Aqui é ímpar. E aqui é par. Então, com essa configuração aqui, eu tenho que o meu LED ligado no meu PC0 vai ligar quando as chaves forem par e o meu LED ligado no meu PC1 vai ligar quando as chaves forem ímpares. Ah, mas e se eu quisesse que na verdade meu LED seria no PC7 e no PC8, não no PC1 e no PC0? Então, o que eu vou fazer basicamente eu tenho que escrever no bit que eu quero. Ou seja, se for no meu PC7, eu tenho que escrever no bit 7, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora esse aqui é o 7. Esse aqui é o 8. Esse aqui é o meu PC1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5, esse é o 6, esse é o 7 e esse é o 8. Tranquilo? Aqui no caso 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Feito! Então, meio que é basicamente isso, tá? Não tem mais muita coisa além disso.
O meu GitHub tá aí, não vou salvar esse código aqui. Ele vai continuar, tipo, a mesma coisa. Vocês vão poder ver ele, vão poder usar, podem fazer o que quiserem, tá bem? Eu me despeço aqui. Eu tô meio atarefado com muita coisa pra fazer. Então até mais. Eu vou postar esse vídeo no YouTube e enviar pras pessoas. Obrigado.